Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon, e o nosso objeto de conhecimento será a lei de Dalton. Mas quem foi Dalton, né? John Dalton foi um químico, físico, meteorologista inglês famoso por seus trabalhos sobre a teoria atômica e o daltonismo, doença que era portador e que foi batizada com seu nome. Entre outros tópicos, Dalton estudou o comportamento de misturas gasosas, formulando sua lei para esses sistemas. Bem, lembrando que mistura é um conjunto de substâncias químicas. Imagine o seguinte: imagina que você tenha dentro de um recipiente uma quantidade específica de diversos gases, tipo hidrogênio, gás oxigênio, gás metano. E aí você deseja calcular a pressão total. Essa pressão total ela é equivalente à pressão de uma mistura de gases que estão dentro desse comportamento, que é equivalente à soma das pressões parciais de cada gás que compõe determinada mistura. Exemplo, por exemplo, se você tem gás nitrogênio, oxigênio, gás ozônio, nessa determinada mistura, você deve somar a pressão do gás nitrogênio, gás oxigênio, mais o gás ozônio, e essa pressão será equivalente à pressão total. Ou seja, somando as parciais, eu tenho uma equivalente que é igual a total. A pressão total da mistura gasosa é a soma das pressões parciais, como havia dito. Aí você tem aqui uma relação matemática para se computar. A pressão da mistura, que é a pressão total, é equivalente à somatória das demais pressões parciais. Aí você tem na relação matemática pressão, volume sobre temperatura da mistura igual a pressão do gás A multiplicado pelo volume de A dividido pela temperatura de A, mais a pressão do gás B vezes o volume de B ocupado dentro do recipiente dividido pela temperatura desse gás. A pressão parcial de um gás em uma mistura é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho nas condições de volume e temperatura da mistura dentro do recipiente. Aí você tem uma relação matemática para ser computada. A pressão em A, nesse determinado gás A, é equivalente à fração molar desse gás, multiplicado pela pressão total do sistema. Lembrando que a fração molar ela é a relação entre o número de mols do gás A dividido pelo número de mols total do sistema. Essa pressão parcial de um gás em uma mistura gasosa é proporcional ao seu número de mols. Vamos então às atividades. Qual a pressão total da mistura gasosa formada por 3 mols do gás A e 2 mols do gás B, considerando que a temperatura final do sistema é de 300 Kelvin e seu volume equivale a 15 litros. Alternativa A, 8,2 atm, B, 9,84 atm, C, 18,45 atm, D, 12,3 atm e 7,6 atm. Pause o vídeo e tente resolver. Caso contrário, vamos à resolução. Então vamos lá. PV é igual a nRT, pressão total multiplicado pelo volume, igual ao número de mols que contém dentro desse recipiente, multiplicado pela constante geral dos gases ideais, multiplicado pela temperatura. Aí você tem P, que é a variável que se pede, na situação problema, multiplicado por 15 litros, igual a 5 mols. Perceba que eu tenho o número de mols foi somado. Esse número de mols foi expresso na situação problema, no texto corrido, multiplicado pela constante, 0,0
0,82 multiplicado pela temperatura em Kelvin, perdão. Essa pressão total equivale a 8,2 atms. Alternativa A. Em um recipiente de 20 litros de paredes indeformáveis, contém 2 mols de dióxido de carbono, 3 mols de oxigênio, 5 mols de argônio. O sistema está com temperatura de 27 graus Celsius. Perceba que você vai ter que somar com 273 para dar o volume, a temperatura em Kelvin, que vai equivaler a 300 Kelvin. Assinale a alternativa que indica corretamente a pressão total da mistura, a pressão parcial do argônio, a pressão parcial do oxigênio e o volume do dióxido de carbono, respectivamente. Tente pausar o vídeo e vamos, então, caso você não consiga, a resolução. Perceba que a pressão total da mistura equivale a pressão total igual multiplicado pelo volume, a pressão total multiplicado pelo volume, igual ao número de mols multiplicado pela constante geral dos gases ideais multiplicado pela temperatura. Então, vamos retirar a pressão total. Perceba que o volume está no primeiro membro multiplicando, passará ao segundo membro da equação dividindo. Você tem, então, 10 mols multiplicado pela constante, 0,082 multiplicado por 300. Então, a pressão total é equivalente a 12,3 atm. Preste muita atenção. A pressão do argônio é diretamente proporcional à pressão total, assim como o número de mols do argônio é diretamente proporcional ao número de mols dentro da mistura. Então vamos então, nesse momento, separar a variável que se pede, que é a pressão do argônio, e computar na fórmula seguinte: pressão do argônio é igual ao número de mols de argônio, que é igual a 5, multiplicado pela pressão total, que foi calculada no primeiro momento, 12,3, dividido pelo número total de mols, que é 10. Essa pressão no argônio é equivalente a 6,15 atm. Agora vamos para a pressão parcial do oxigênio. Utilizando a mesma expressão matemática, pressão sobre pressão, número de mols sobre o número de mols. No seguinte raciocínio: pressão do oxigênio sobre pressão total na mistura é igual ao número de mols de oxigênio sobre o número de mols total na mistura gasosa. Isolando a variável que se pede, temos então a pressão de oxigênio equivalente ao número de mols de oxigênio multiplicado pela pressão total dividido pelo número de mols contido no sistema, na mistura. Então, pressão no oxigênio equivalente a 3 vezes 12,3 dividido por 10. A pressão no argônio equivale a 3,69 atm. Agora, o volume do dióxido de carbono. Bem, vou utilizar PV igual a nRT, só que esse volume é o volume do dióxido de carbono, o número de mols do dióxido de carbono, multiplicado pela constante geral dos gases ideais, multiplicado pela temperatura. A pressão que está no primeiro membro multiplicando passará ao segundo membro, dividindo. Logo, teremos o volume de dióxido de carbono igual ao número de mols de dióxido de carbono, multiplicado pela constante, multiplicado pela temperatura, dividido pela pressão total. Logo, o volume de CO2 equivale a 4 litros. Alternativa A. Em um recipiente de 10 litros, são misturados 3 litros de oxigênio a 37 graus Celsius. Perceba mais uma vez que não está no padrão. Devo somar com 273 para obter um valor em Kelvin, sob pressão de 4 atm, e 5 litros de nitrogênio a 77 graus Celsius.
sobre pressão de 2 atm. Determine a pressão total da mistura a 27 graus Celsius. Os dados do problema, como eu havia dito a vocês, a temperatura de 37 graus Celsius equivale a 310 Kelvin. A temperatura T2, a segunda temperatura que é expressa no enunciado, 77 graus Celsius equivale a 350 kelvins. Perfeito? Então vamos à resolução. Pressão total equivale à pressão parcial do primeiro gás mais a pressão parcial do segundo gás. Então temos aqui a pressão total, que é a pressão que nós desejamos obter, multiplicado pelo volume da mistura dividido pela temperatura dos gases, equivalente ou igual a 3 vezes 4 dividido por 310, mais 2 vezes 5 sobre 350. Então, a pressão é aproximadamente 2 atms. Em um recipiente de 1 litro, há um sistema gasoso em equilíbrio contendo 3 gases, A, B e C. Suas pressões parciais são, respectivamente, 0,2 atm, 0,5, 0,7 atm. Sobre esse sistema, pode-se afirmar que a pressão total do sistema é 1,4 atm. O gás A tem o menor volume molar parcial. Terceiro, o gás C contribui com o maior número de moléculas na mistura. Vamos analisar quem são as verdadeiras, então. Perceba que no item 1, para determinar a pressão total do sistema a partir das pressões parciais, nós temos a pressão total, que é a somatória das pressões parciais. Logo, pressão total é igual a 0,2 mais 0,5 mais 0,7. Pressão total é igual a 1,4 atm. No item 2, vamos analisar o volume em A, o volume em B e o volume em C. Perceba que a pressão parcial sobre a pressão total é igual ao volume em A sobre volume total. 0,2 sobre 1,4, que é igual a volume em A sobre 1, que é o volume total. Logo, o volume do gás A equivale a 0,14 litro, aproximadamente. Para o gás B, pressão total sobre pressão. Bem, então um forte abraço e até a próxima aula. A vitória é sua.